Agora que eu tenho meu dinheirinho, eu vou comprar tudo em ações. Ações? Eu vou deixar o meu dinheiro na poupança. Eu vou investir em imóveis. Enfim, como será que eu devo investir o meu dinheiro? Aonde é o melhor lugar para fazer a aplicação? Em quais produtos, quais investimentos eu devo colocar o meu dinheirinho para ele multiplicar? Acompanhe comigo após a vinheta que nós vamos entender melhor aonde investir o seu dinheiro. Eu sou Thiago Lunardi e esse é o Finanças Pessoais com Thiago Lunardi. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É tanta emoção que eu até engasguei aqui no começo do vídeo. Bom, se você já está aqui no terceiro vídeo dessa série especial comigo e assistiu os dois primeiros, você já sabe a diferença entre investimento e investimento e de onde surge o dinheiro para investir. Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos da série, acompanha na playlist, vai ter um link aqui na tela para você entrar lá e assistir os dois primeiros vídeos e saber do que a gente está falando. Bom, você pegou ali o seu dinheirinho e quer saber onde investir. Você ouviu dizer que o mercado de ações está dando dinheiro. Eu fico imaginando, está dando dinheiro é você passar na frente da Bolsa de Valores e eles com nota de 100 distribuindo para as pessoas. Afinal, para mim, isso é dar dinheiro. Agora, se você não... Me perdoe a brincadeira. Se você não gostou da brincadeira que eu fiz, muita gente fala: ah, vou investir em ações que fulano ganhou dinheiro com ações, ciclano ficou rico assim. Cuidado, cuidado, porque existe uma questão chamada perfil de investidor. Cuidado porque existe momento. Cuidado porque existe risco. E aqui eu não estou falando que você não deve ir. Muito pelo contrário. Você deve ir, mas ir com consciência e saber o quanto do seu dinheiro deve ir para este investimento específico. E isso serve para ações, imóveis, fundos, até para os títulos de renda fixa. Mas antes da gente continuar, já deixa aqui o seu gostei, o seu like, ajuda a gente e o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, já ativa o sininho para receber todos os vídeos dessa série e os demais vídeos que nós publicamos aqui no canal. E voltando ao assunto, você precisa, antes de começar a investir, entender qual é o seu perfil. O perfil de investidor, ele vai dizer para você qual é a sua tolerância a risco. Como assim, Thiago? Tolerância a risco? Exato. O risco, ele existe em todos os tipos de investimentos. Alguns menores, outros maiores. É o risco que determina também o potencial de ganho. Quanto maior o risco de um investimento, maior o potencial de ganho, de rentabilidade do seu investimento. Por exemplo, a gente chama de renda variável investimentos que variam muito o valor ao longo do período. Ações são um bom exemplo. Existe um risco grande ao investir nas ações, porém, é uma das categorias de investimento que mais gera possibilidade de rentabilidade e de crescimento. Ah, eu gosto de risco, eu vou pôr todo o meu dinheiro aí. Tudo bem, se o seu perfil diz isso para você, ok. Eu não faria, mas essa é a minha opinião, porque eu acho que tudo tem que ter um balanço, um equilíbrio. Se eu coloco todo o meu dinheiro na Bolsa de Valores e acontece igual aconteceu esse ano, que num período de 10, 15 dias ela cai mais de 50% do valor dela, você literalmente perdeu 50% de tudo que você tinha aplicado ali. Pode ter perdido até mais, porque existem ações que caíram 80% no período da pandemia de 2020. Uau! Existem ações que ficaram na média de 50% e algumas que caíram menos, mas todas tiveram perdas. Neste caso, você teria perdido metade ou até mais do seu patrimônio. Se você tivesse parte do seu patrimônio em renda fixa ou em outros investimentos, você dilui o risco ao qual você está submetido. E com isso, você tem a possibilidade de manter mais o seu patrimônio, o seu capital, mesmo que isso implique num rendimento um pouco menor. Para entender, quando você abrir a conta numa corretora de valores ou na parte de investimentos do seu banco, vai aparecer ali um questionário
entre 5 e 10 perguntas em geral para avaliar o seu perfil de tolerância a risco ou o perfil de investidor. E ali vai sair uma classificação. Se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado, agressivo, enfim, essas palavras elas não dizem nada sobre você. Elas dizem sobre o seu perfil de tolerância a risco. Uma pessoa que é classificada como conservadora significa que ela tem uma tolerância a risco muito baixa, ou seja, ela vai se expor muito pouco ou quase nada a investimentos que envolvam riscos ou uma oscilação muito grande, como por exemplo as ações. Ela vai preferir investimentos mais garantidos, mais tranquilinhos, como por exemplo os títulos do governo, o famoso Tesouro Selic ou o Tesouro Nacional, os títulos do Tesouro Nacional. Pessoas que são mais agressivas no perfil ao risco, elas entendem que esse risco pode ser diluído ao longo do período e elas aceitam uma dose maior de risco na sua carteira de investimentos. Nestes casos, significa que parte significativa dos investimentos do capital dessa pessoa está atrelado a bolsas de valores e outros ativos de renda variável. Isso não implica que ele vai colocar 100% do dinheiro dele ali. Ele acaba tendo um pouquinho de dinheiro ali numa reserva de emergência, num fundo mais tranquilo ou mesmo um título do governo, que é para dar um equilíbrio. Caso ele precise, tem dinheiro ali na mão sem precisar se desfazer das ações. Agora, se o seu perfil ficou entre moderado ou arrojado, significa que você tende a ter um maior equilíbrio entre renda variável, esses artigos de maior risco, e renda fixa de menor risco. Se você já fez o seu teste na sua corretora ou no seu banco, você já sabe qual é o seu perfil. Se você ainda não fez, basta que você abra conta numa corretora de valores e faça ali, preencha o cadastro juntamente com essas perguntas e você vai ter a sua classificação. De novo, isso não diz nada sobre você, apenas a sua tolerância de risco. E com o conhecimento dessas informações de qual é o teu perfil, aí sim a gente pode montar a sua estrutura de investimentos. Cada perfil tem uma tolerância diferente a risco e uma categorização diferente para seus investimentos. Por exemplo, se o seu perfil é conservador, cerca de 60 até 80% de todo o dinheiro que você tem do teu capital vai ser aplicado em ativos de renda fixa, que possuem menos oscilação. Menos oscilação, menos risco vai render menos. Mas você fica mais tranquilo porque tua tolerância a risco é menor. Tá, Thiago, mas você falou entre 60% e 80% e os outros 20% a 40%. Esses outros 20% a 40% você vai ter um leve acréscimo de risco. Você vai partir, de repente, para fundos de investimentos. Pode ir para um fundo multimercado, um fundo de renda fixa atrelado à inflação, que tem um pouquinho mais de risco, mas também possibilidades de rentabilização maior. E uma pequena parcela, uma pimentinha no tempero aí, 5%, 10% no máximo, para não sofrer para o coraçãozinho aguentar, você vai colocar ali em artigos de renda variável. Podem ser ações, podem ser fundos imobiliários. Quando eu tenho uma carteira bem distribuída, eu fico mais tranquilo e não fico sujeito a um único investimento, pois se aquele investimento for afetado por qualquer movimentação econômica, eu posso perder ou eu posso ter que resgatar o meu dinheiro e eu fico sem nada investido. Quando eu distribuo, quando eu faço uma carteira, eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Se eu tiver um perfil mais agressivo, a figura muda um pouquinho. Eu já passo a ter, então, 20% a 30% de renda fixa do meu capital, é mais para fazer um caixa, e os outros 70% a 80% entre renda variável e fundos mais agressivos, fundos multimercado, fundos cambiais, podem ser fundos de inflação, cada fundo tem uma classificação de risco, enfim, eu vou ter uma série de opções com maior risco, com maior oscilação, mas que atende ao meu perfil. Portanto, você que chegou até aqui, você já viu a diferença entre investir e investir, já sabe de onde vai surgir o dinheiro e já sabe que precisa conhecer o seu perfil de tolerância ao risco nos investimentos.
3 etapas, 3 passos, um pouco mais perto de se tornar investidor. Aproveita, manda o link desse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Divulga a nossa playlist, é uma série fantástica para que todos possam ter acesso a essas informações e começar a investir com mais consciência. Deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ajuda a gente a divulgar essa mensagem. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aproveita que essa série está fantástica. Na próxima semana estarei aqui com vocês no 4º vídeo da série. Até lá!